Você já tentou mudar um hábito e falhou? Saiba que você não está sozinho. Hoje eu vou compartilhar 3 comuns erros que as pessoas cometem ao tentar mudar os seus hábitos. Esses erros geralmente eles são comuns porque eles são fáceis de cometer, mas uma vez que você os conhece, você pode evitá-los. E ao você evitar esses erros, você pode aumentar as suas chances de sucesso na sua mudança de hábitos. Quer saber quais são eles? Vamos lá! Erro número 1, o desejo de mudar tudo de uma vez. Quando a gente começa numa mudança de mentalidade ou mudança de hábitos, a gente tende a ir com muita sede ao pote. E quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente acaba querendo fazer mais do que o normal. E quando eu falo em mudança, a gente tem que mudar de dentro para fora. E quando a gente vai com muita sede ao pote querendo fazer o negócio acontecer, a gente tende a mudar de fora para dentro. E para qualquer mudança ela ser significativa, ela precisa ser de dentro para fora. E aí você deve estar se perguntando como é que funciona essa mudança de dentro para fora. Você tem que treinar isso daqui, ó. E o que seria treinar essa nossa máquina? É a gente fazendo pouco a pouco, todo dia um pouquinho. Até parece que quando a gente começa uma mudança, fazer todos os dias um pouquinho, parece que não dá resultado. Mas pensa comigo, se você fizer todos os dias um pouquinho, no final do ano, são 365 micro resultados. Então não é muito melhor a gente fazer todos os dias um pouquinho do que ir com muita sede ao pote, ter uma mudança de fora para dentro e na metade do caminho a gente parar? É muito melhor que a gente treine o nosso cérebro e a nossa mente para aquele novo hábito do que a gente vá com muita sede ao pote, mude de fora para dentro e no decorrer do tempo a gente volte no antigo padrão. Muito provável seja um dos motivos de que quando você começa algo na empolgação, na metade do caminho você pare. Por quê? Porque você está mudando de fora para dentro. Então, ao invés de você ir com muita sede ao pote, quer começar uma academia, por exemplo? Ao invés de você ir naquela empolgação de fazer 2 horas todos os dias e lá pela primeira, segunda ou terceira semana você pare, é melhor que você vá todos os dias, faça um aparelho até você treinar o seu cérebro. E o nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, que nada mais é a capacidade que o nosso cérebro tem em aprender algo novo. Então, você fazendo todos os dias por uma semana um aparelho, o seu corpo vai sentir a necessidade de ir aumentando a quantidade de aparelhos. Por quê? Por conta da neuroplasticidade. Erro número 2, não mudar de ambiente e esperar resultados diferentes. Muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão de que o ambiente não influencia, porém o ambiente influencia sim. Segue comigo esse exemplo. Eu quero me tornar uma pessoa fitness, porém o ambiente que eu frequento é um ambiente onde pessoas só comem porcaria. Qual que é a probabilidade de eu conseguir ser uma pessoa fitness em um ambiente onde pessoas só comem porcaria? Você acha que seria possível essa mudança? Ou seja, se eu não mudo de ambiente, eu continuo tendo os mesmos resultados. E o que eu quero dizer com isso? Que o ambiente, ele influencia sim. Principalmente quando você implementa um novo mini hábito, que o seu cérebro ele quer o quê? Ele quer voltar ao antigo padrão. E quando a gente implementa um novo mini hábito na nossa vida, o nosso cérebro tende ao quê? Ele tende a tentar te fazer com que você se sabote, porque é aquela coisa, o seu cérebro ele é uma máquina de dar desculpas, ele ama poupar energia. Ou seja, tudo que requer sair da zona de conforto requer gasto de energia e ele não quer. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E observar se aquele ambiente está te influenciando positivamente a você chegar no seu destino final é muito importante. Não fique com aquela falsa impressão de que o ambiente não influencia. E erro número 3, não se apegue no resultado final, foque no processo e não apenas no topo da montanha. Muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão de que olhar no topo da montanha é o melhor, mas não, foque no que você precisa fazer para chegar no topo da montanha. E isso é você focar no processo. E por que eu tô falando em não focar no topo da montanha e sim no processo? Pensa comigo. Quando eu comecei a minha mudança de hábito, de alimentação, de transformação de corpo, se eu focasse no topo da montanha, que seria o corpo perfeito, eu iria o quê? Desanimar no meio do caminho, porque era algo que estava assim completamente fora de realidade de eu atingir. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei focar no processo. O que aquilo estava me trazendo como benefício, como melhora do sono, sedentarismo, eu tinha mais disposição. Então eu tive que focar no processo e não apenas no corpo perfeito. O corpo perfeito era apenas para eu saber aonde eu queria chegar, mas eu não podia focar no corpo perfeito. Por quê? Porque era algo que estava completamente fora de realidade de eu atingir naquela época. Então assim, nunca foque no topo da montanha, foque apenas no processo e logo você vai chegar no topo da montanha. Nem sempre mudar um hábito é algo simples, é algo que requer sair da zona de conforto. E quando a gente fala em sair da zona de conforto, a gente fala em quê? Em gastar energia. E quando a gente fala em gastar energia, a gente fala em cérebro. E o nosso cérebro ele é uma máquina de dar desculpas e ele ama poupar energia. E quando a gente decide mudar, implementar um novo mini hábito na nossa vida, é muito provável que o nosso cérebro tende a fazer com que a gente se
se sabote com aquele pensamento de segunda-feira eu começo aquela dieta, ou mês que vem eu começo a ler aquele livro. E nessa a gente vai se deixando levar por essa conversa que o nosso cérebro fica com a gente mesmo, e mais uma vez a gente procrastina. Por isso, se isso é importante pra você, mudar esse hábito é importante pra você, vai a fundo, vença essa barreira do seu cérebro, porque você consegue tudo aquilo que você quer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e qual que é o seu maior desafio para estar mudando um hábito.